Certo, Alex, é isso aí. Vamos chamar o nosso primeiro convidado, que já está aqui com a gente, que é o Vandick Silveira, economista, para participar aqui da nossa conversa. Tudo bem, Vandick? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Estou aqui à disposição de todos. Tá certo. Vandick, vamos começar então falando aí sobre essa questão que envolve a economia americana, né? A bolsa por lá teve aí o quarto pior primeiro trimestre da história, né? Então eu gostaria de ouvir uma avaliação sua aí para quais motivos para isso, também sobre essa sensação geral aí de uma crise econômica por lá. Bom, o maior problema que assola a economia americana foram vários anos de boom, né? Nós tivemos esse boom econômico desde 2008, com o começo da crise financeira, o PIB americano caiu e depois retomou de maneira virtuosa, certo? O último trimestre do ano passado, os Estados Unidos cresceu quase 7%. A Bolsa, somente em 2021, recebeu aporte de 1,08 trilhão de dólares, que foi mais do que os aportes recebidos nos últimos 19 anos antes de 2021. Quer dizer, então existia uma pujança, e essa pujança nos Estados Unidos, ela teve como seu combustível taxas de juro muito baixas, talvez irresponsavelmente baixas por muito tempo. E a gente acabou tendo investidores, os agentes de mercado, fazendo investimentos numa série de ativos que talvez, se os juros não tivessem tão baixos, né, esses agentes de mercado acima da média do que seria o CDI americano, etc., aportaram dinheiro em atividades principalmente associadas à tecnologia que não trouxeram retornos. Então a gente sabe que existe um número de ativos que a relação de preço das ações para o lucro são algumas vezes 40 vezes, até mais do que isso. Essa era uma média até algumas semanas atrás, antes de começar essa confusão, e com a necessidade, né, simultânea de um aumento de taxa de juro com uma certa agressividade, porque a inflação americana atingiu o que é o maior índice de 40 anos, próximo dos 9%, maio registrou 8,6%. Quer dizer, os Estados Unidos está superaquecido por uma condição monetária que é favorável a investimentos, dinheiro ficou barato, as pessoas foram às compras, os imóveis se multiplicaram de preço, nós estamos vendo uma bolha, e essa bolha tem fim com o aumento de taxa de juro. Então isso é o que está criando essa grande confusão na economia americana. Conforme a taxa de juros sobe, né, a atividade econômica desce, porque o custo de oportunidade do dinheiro é maior. Então, para nós economistas, quando a gente fala de taxa de juro nada mais é do que o preço do dinheiro. Do mesmo jeito que um sapato tem o seu preço pendurado lá, tem o seu tagzinho que diz que o sapato custa R$250, a taxa de juros é o tagzinho do preço do dinheiro. E faz com que as pessoas, quando a taxa de juro aumenta, elas tenham um incentivo de poupar. Elas deixam de gastar, elas passam a cuidar desse dinheiro porque ele custa mais relativamente. O custo de oportunidade zero. Então, com isso, a atividade econômica cai e o país pode entrar em recessão. Então, existe uma expectativa, essa expectativa, eu diria que é quase certo, que a gente vai entrar, né, nos Estados Unidos, uma recessão mais para o final desse ano. Pode ser uma recessão técnica, né, quer dizer que são 2 trimestres seguidos de decréscimo, né, de PIB, o PIB cai, e isso pode ter duas maneiras de serem lidadas. Tá? Se for uma queda, que a gente chama de um soft landing, que é uma aterrissagem leve, né, não uma aterrissagem forçada, a economia ela desacelera, passa 2, 3 trimestres em negativo e depois ela retoma o seu caminho, e os Estados Unidos têm uma economia muito pujante. Agora, a grande preocupação do mercado hoje é que essa queda não seja uma queda leve, que
as pancadas, como a gente viu, né, duas semanas atrás, a expectativa do mercado era uma subida, uma elevação de taxa de juros dos Fed Funds de 0,5%, e o presidente, junto com o grupo que comanda o Fed, fizeram uma elevação de 0,75%, surpreendendo o mercado e sinalizando que naquele arsenal ainda tinha muita munição para queimar, que as taxas de juros poderiam subir muito rapidamente e de forma agressiva, e dessa maneira reverter as expectativas, que é a variável mais importante para determinar a inflação. A expectativa de inflação, ela em si mesma gera inflação, porque as pessoas agem e mudam os preços. Então, como a taxa de inflação nos Estados Unidos se mostra um pouco resistente aos aumentos de taxa de juros e às falas do Banco Central, então, a partir do momento que o Banco Central americano agiu de uma maneira a surpreender o mercado, elevou a taxa acima do que havia sido precificado, quer dizer, que as pessoas já tinham apontado dentro das suas avaliações os ativos, isso criou uma celeuma e fez com que o mercado se revoltasse, eu diria, ou tivesse uma atitude mais pessimista, e por isso essa queda brusca no valor das ações americanas na semana passada. Faz sentido? Sim, né? Inclusive, se fala muito, né? A gente está falando da alta inflação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E a inflação de lá, pelo menos, é a maior desde os últimos 40 anos, né? Em maio atingiu ali 8,6%. E o Fed, aliás, 8,6% na Europa, na zona do euro, né? E o Federal Reserve segue elevando a taxa básica de juros, né? Eu queria saber, na sua visão, de fato, há uma grande possibilidade de uma recessão, assim como se fala ali da Europa, nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil já tem uma revisão ali da retração, se falava muita retração da economia até o final do ano, agora essa retração já estão passando ali para o ano que vem. Nos Estados Unidos, você acredita que a recessão não realmente vai se agravar, vai acontecer? Ou não, vai ter um momento que, assim como no Brasil, vai dar uma estacionada, vai ter uma recuperação? Bom, tudo indica, né? A economia, a gente não tem bola de cristal, a gente trabalha com modelos matemáticos, estatísticos e geramos probabilidades diferentes para eventos que são incertos. Mas, de acordo com os meus modelos e os modelos que são utilizados pelo Banco Central americano e por bancos de investimentos e por acadêmicos em geral, a expectativa é que os Estados Unidos, mais para o final desse ano, provavelmente no quarto trimestre, deva entrar em recessão. Se isso não acontecer no quarto trimestre, certamente acontece no primeiro trimestre do ano que vem. Por que eu digo isso? Nós observamos que as taxas de inflação são muito persistentes. Os preços são sticky, eles são pegajosos e eles estão tendo dificuldade de cair. Mesmo perante a uma ação mais agressiva por parte do Fed, com aumentos, como eu disse, que não estavam precificados, eles não eram antecipados pelo mercado. O mercado antecipava um aumento de 0,5%, e aí o Fed elevou a taxa básica de juros, o Fed Fund, que seria análogo à nossa Selic, em 0,75%, pairando entre um espaço de 1,5% e 1,70% em termos de custo do capital lá dentro. Com isso, essa expectativa de inflação, a gente espera que ela se reverta e passe a baixar. Essa é a grande questão que determina a recessão dos Estados Unidos. Obviamente, somado a esse cenário interno, né, que tem a ver com as expectativas de inflação, a dificuldade dos preços responderem à ação do Fed, né, e as expectativas por parte do mercado. Existe o ambiente externo. Nós temos um ambiente externo com aumentos progressivos no custo do petróleo e dos seus derivados, combustíveis em geral. Os Estados Unidos está hoje experimentando o maior preço já registrado de gasolina em valores reais. Inclusive, são valores que estão muito próximos
ao da década de 70, quando houve a crise do petróleo. Houveram 2 crises durante aquela década. Então o preço está muito perto daquele patamar, preço real descontado da inflação. Outro ponto muito relevante é que existe uma guerra relevante entre uma das superpotências militares do mundo que invadiu um país soberano, que é a Ucrânia. E houve uma série de disrupções, principalmente de petróleo e gás russo, que isso prejudica tanto os Estados Unidos como a Europa e como o mundo. A Rússia e a Ucrânia são os 2 maiores produtores de trigo do mundo, fora outros tipos de produtos, como minérios muito relevantes. Existe um embargo muito pesado, sanções contra movimentação de produtos russos, que alimentam o mundo inteiro desse tipo de commodity. Então isso cria problemas em disrupção de cadeias produtivas e de distribuição de produtos. Faz com que os produtos desistentes hoje subam de preço, essas commodities, principalmente o trigo, principalmente o óleo e gás, né, que seria o petróleo e o gás, e afeta a vida dos americanos e do resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então não tem muito como fugir de uma desaceleração da economia americana. A grande pergunta é aquilo que eu posicionei na minha abertura. Se essa recessão, que deve acontecer mais para o final desse ano ou começo do ano que vem, vai ser uma recessão de um pouso leve, suave, o Federal Reserve, o Fed, vai trazer a economia para baixo com aumentos progressivos de taxa de juros, que serão computadas nas contas das empresas, dos agentes econômicos e das famílias, e com isso a gente vai ter um soft landing, que seria um pouso mais leve. Entretanto, existe uma chance que esse pouso não seja leve. Pode ser um pouso de emergência, sem o trem de pouso e uma barrigada com a fuselagem do avião. Se a dose de aumento de taxa de juros, Fed Funds, realmente forem muito agressivos, e a gente não sabe hoje exatamente onde é que vai ser esse nível que quebra as costas do camelo, portanto, a gente tem uma situação difícil, porque o Fed tem a obrigação de manter a paridade do poder de compra do dólar, tem que trazer para baixo a inflação, a meta de inflação é 2%, e eles estão próximos de 9%. Então ele vai ter que agir para poder entregar a sua meta. Só que ao entregar a sua meta, existe uma probabilidade que não é desconsiderável, e daí a grande problemática nos mercados e principalmente nas ações americanas, é que a dose de taxa de juro pode ser muito elevada e fazer com que o mercado entre naquele território de pessimismo, onde a gente preserva o caixa, não faz investimento e dessa maneira a economia desaba mais do que necessário, e isso pode ser uma grande problemática para o povo americano, para a economia americana e para a do mundo. Os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, responsável por quase 1/4 do comércio mundial. Henrique, muito obrigado aí por participar aqui na BMC. Eu queria trazer uma pergunta para você em relação a 2 pontos. Primeiro, você estava falando em relação à dificuldade em questão da Europa. Você está comentando muito dos Estados Unidos, mas a Europa também está no mesmo caminho ali, até mesmo, na minha opinião, mais difícil do que os Estados Unidos, né, por motivos óbvios aqui. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a fragmentação do euro, que acho que é um ponto que a gente está trazendo uma herança de um problema lá de trás, né, que com o Covid piorou ainda mais a questão fiscal dos países. E o outro ponto que eu queria também trazer aqui uma pergunta para você, se daqui nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, se a China pode ser protagonista, ou seja, em relação aos Estados Unidos, né, ou seja, se a China ainda tem chance de caminhar aí com um protagonismo maior do que os Estados Unidos nos próximos anos. Será que isso pode ser realidade? Já está caminhando para isso? Qual que é a sua opinião? Bom, muito obrigado. Essa é uma excelente pergunta, tá certo? Eu acredito que a Europa deva entrar em recessão antes dos Estados Unidos. Eu vejo a Europa numa situação muito fragilizada. Aliás, ela sempre esteve fragilizada. Eu morei muitos anos na Europa. Assisti de perto o colapso da Europa durante 2008, 2009, 2010, assisti àquela devastação, a falta de capacidade e competência dos governos e do Banco Central Europeu para agir de uma maneira decisiva, como o Fed nos Estados Unidos fez
E devo dizer que até o Banco Central brasileiro, em 2008, teve uma atuação muito positiva que nos salvou de uma crise muito pior, muito mais arraigada. O que eu vejo é, a Europa tem uma dificuldade muito grande porque a zona do euro, ela é uma zona de cooperação econômica e uma zona de uma moeda única. No entanto, ela não tem cooperação ou coordenação total política, que impactaria necessariamente na política fiscal. Então, muitos países que a gente sabe que eles tramitam, eles abusam das taxas de juros que são conquistadas pelo euro, principalmente por causa da presença da Alemanha, que é um país que sempre combateu inflação, que sempre foi muito responsável fiscalmente. Então, países como a Espanha, que está numa situação muito ruim, a inflação já passa de 11%, Portugal, que não está tão ruim, mas sempre tem condições complicadas, a Itália, que é uma desmoralização total a situação fiscal da Itália, não é de hoje, é um projeto já que dura muitos anos a destruição fiscal da Itália, né? Então, o que a gente vê é a falta de poder do Banco Central Europeu ou do Parlamento Europeu de controlar gastos em países e apenas ter acesso à política monetária, é muito difícil da gente combater esses excessos. Aliás, é impossível combater esses excessos. É mais ou menos como o Brasil, quando a gente abandona o teto de gasto e a gente tem uma coalizão entre presidente tentando reeleição, junto com um Congresso Nacional dominado pelo Centrão, em que quer criar benesses sem aumentar a taxa de juros, sem aumentar impostos e sem ter a contrapartida de corte de gastos. Então é a mesma coisa que acontece na Europa. Agora imagina uma zona composta por mais de 15 países e cada um tem sua escolha, né, de como vai tocar a sua política fiscal, sendo que tem um Banco Central que responde para tudo isso. Quer dizer, para mim, isso é um caminho ou a receita do bolo para desastres frequentes. Então, a minha expectativa é muito negativa para com o euro e para com a Europa ainda esse ano. Situação na Europa, eu não acredito que possa ser um soft landing, uma aterrissagem leve. Eu acredito que a inabilidade, a inação do Banco Central Europeu, que mesmo frente a um aumento recorde de inflação na região, tá? Países como a Espanha chegando próximo dos 11%, a Itália 9%, a Alemanha em 9%, quer dizer, um número muito elevado, ainda não tomou uma decisão de aumentar a taxa de juros. Eu não sei o que eles estão esperando, eu não sei. No meu livro de política monetária, de política monetária e banking internacional, a atitude do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, está sendo irresponsável com a maneira com que ela está tratando a questão do aumento de taxa de juros, que é urgente, necessita ser feito, e não é um aumento de sinalização gradual de 0,5%. Nós estamos falando que precisa haver a vulga paulada para trazer as expectativas, arrefecer as economias e trazer os preços em linha com a meta. Essa meta não vai ser alcançada em 2 anos. A gente vai ter metas, a gente vai ter números de inflação superior aos 5%, 6%, mesmo após esse ano, que deve chegar na casa dos 10%, 11% para a região toda. Qual o número para a taxa de juros até final do ano para a zona do euro? Por enquanto está na taxa zero. A minha expectativa, e se eu fosse o presidente a minha expectativa deveria estar em torno de 2,5% a 3% no mínimo. Quer dizer, o quanto mais o Banco Central Europeu demora para reagir, a reação vai ter que ser muito mais agressiva e muito mais custosa. É a minha crítica, inclusive, para o Banco Central brasileiro, que a gente demorou para agir e a gente optou por um gradualismo. Esse gradualismo está precificado pelos agentes econômicos e a gente vai dando pancadinhas de 0,5%, 0,75%, e a gente não consegue arrefecer a inflação. IPCA 15 saiu semana passada a 0,69%, quer dizer, é um número muito alto. A nossa meta para esse ano de taxa de juros a nossa meta de inflação para esse ano é 3,25%,
Só nos primeiros 5 meses do ano a gente já acumulou 5% de inflação. Anualizados, né, os últimos 12 meses, se a gente pensar em 12 meses consecutivos, nós ainda estamos em 12%. Quer dizer, é a mesma situação que eu vejo para o mundo. O Brasil tem uma situação mais complicada, né? Nós temos uma moeda que ela se desvaloriza toda vez que o dólar sobe, então a gente tem essa encomenda de inflação através do câmbio. A zona do euro tradicionalmente não tem, mas vai ter, porque vai cair perante o dólar. Então, a gente tem uma situação muito complicada. Tem uma segunda pergunta com relação à China. Eu vou ser bem objetivo com relação à China. A China é um país que tem feito uma trajetória incrível, principalmente desde o final dos anos 80 ao presente. Quer dizer, em 30 e poucos anos, 40 anos, a China se tornou uma superpotência econômica. No entanto, a gente não pode esquecer que a China é um país que tem 1,6 bilhão de habitantes e ela tem apenas 350, 400 milhões de habitantes nessas zonas especiais, onde existe essa pujança toda. Existe mais de 1 bilhão de pessoas na China que vivem em situações de esqualidez, né? Situação muito precária. Então a gente não pode confundir a China com aquilo que a gente vê com aquilo que a China é. Eu já estive na China diversas vezes e fico maravilhado com Xangai, fico maravilhado com Guangzhou, com Hong Kong, etc. Só que a realidade da China não é essa. A realidade da China é esse 1,2 bilhão de pessoas, 1,3 bilhão de pessoas que vivem em condições de miséria. Então eu não acredito que em 10 anos a China vai resolver o seu problema interno, que é um problema muito sério, e vai conseguir resolver e conseguir rivalizar os Estados Unidos como um banco central final. Por exemplo, o Fed, para todos os efeitos, poderia patrocinar uma série de intervenções se o mundo descambar, né, como foi feito no ano de 2008, e o Fed tomou a liderança de ações com o QE, que a gente chama Quantitative Easing, que baixou taxa de juros abaixo de zero, taxa real de juro negativa, né, e dessa maneira tentou impulsionar as economias, principalmente a economia dos Estados Unidos, mas a economia dos Estados Unidos alavanca o resto do mundo. Quer dizer, eu não acredito que a China tenha esse efeito. A China tem esse efeito com alguns países, como o Brasil. A China é um outro problema que eu vejo no horizonte. Eu vejo a economia chinesa se arrefecendo, o governo chinês sendo muito estoico e talvez cabeça dura com relação ao combate à Covid, ao invés de existir um equilíbrio entre qual é o número de pessoas que vão se infectar, o que a gente está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, a Europa está fazendo, o governo chinês tem uma perspectiva de zero infecção de Covid. Para fazer isso, as restrições sociais e econômicas são gigantescas, principalmente em zonas manufatureiras que exportam para o mundo inteiro. Quer dizer, isso cria profundas disrupções na economia chinesa, na economia mundial e no Brasil, que é o nosso maior parceiro econômico, sendo responsável por mais de 25% de tudo, que é quase 30% de tudo que é comprado e vendido no Brasil. Quer dizer, a China ela tem grande impacto, sim, mas a China ainda não é uma economia com um poder de expansão e retração que a economia americana tem, e vai demorar mais um tempo para a China poder chegar lá, se conseguir chegar lá. Eu não aposto que a China seja esse rival dos Estados Unidos em pouco tempo. Pode até ser, mas vai demorar um tempo. Alguma pergunta sobre esse tema? Alex quer fazer o Alex. Não, você estava falando na questão do manufatureira, né? Um ponto interessante. Estava até falando com a Isa aqui, mandando um gráfico para ela aqui de curiosidade, que é a questão, né, da balança, né, comercial, né, principalmente com a questão da energia, né? Ou seja, a Alemanha ela se pautou em crescer muitos anos, né, em relação com a energia barata da Rússia, né, que teve ali essa vertente da manufatureira muito forte. E agora está um movimento ao contrário, ou seja, a gente sabe que a energia está muito cara por lá, na questão da Europa, né, a Alemanha que tem a maior vertente, né, em relação ao crescimento econômico, enfim, a questão da industrialização. Nessa visão em relação ao crescimento econômico, nessa questão de energia,
o principal vetor ali de queda seria pela Alemanha em si, ou você acredita que o buraco é muito mais embaixo do que isso? Você falou de Itália, você falou de outros países também que já estão com uma situação fiscal muito difícil, mas que realmente salvou mesmo nos últimos anos foi a Alemanha, né? Se não fosse pela Alemanha muito forte em relação a, não digo muito forte, mas digo mais robusta que outros países, principalmente nessa questão manufatureira, mas agora está vendo o jogo virar, né? E um ponto ruim. Então isso pode acelerar ainda mais, ou você acredita que o buraco é mais embaixo do que isso? Eu acredito que o buraco é mais embaixo, porque existe uma relutância por parte do Banco Central, porque entende que lançaria necessariamente as economias mais precárias como a Espanha, como a Itália, como Portugal e algumas outras economias do leste europeu que adotaram o euro em recessão, e isso seria muito prejudicial. Colocaria um efeito uma responsabilidade muito grande nas costas da Alemanha, que tem visto o seu PIB, a sua exportação, o seu PIB de exportação sendo reduzido no último ano, no último trimestre. Hoje saíram dados a respeito da Alemanha, as exportações caíram de maneira notáveis, tá? E isso é um grande problema para a zona do euro, porque uma Alemanha em recessão, ela puxa o resto da Europa para a recessão. Outro problema muito sério é que o equilíbrio está no problema fiscal dos outros países. A Alemanha não tem um problema fiscal. A Alemanha é um país extremamente reto no que tem a ver, liso, né, no que tem a ver com questões fiscais, uma vez que ela sabe que a política fiscal sem pesos, né, e contrapesos, ela pode criar inflação e pode criar problemas para a estabilidade econômica. Pelo outro lado, outros países que são o que a gente chama em economia de free riders. Free riders são aquelas pessoas que entram que andam sem pagar, que entram no trem e andam sem pagar, os free riders, né? Grande parte da Europa é free rider na economia alemã, e o poder que a economia alemã tem, né, de trazer reservas de moeda forte para dentro da Alemanha através da exportação, tá, que é muito importante. Isso em si controla muito a inflação. Com a queda dessa entrada de dinheiro dentro da zona do euro, a entrada de euros, né, o euro tende a se enfraquecer, quer dizer, ele vai ter uma queda perante o dólar e outras moedas fortes. Isso em si já é necessário para começar, e é necessário e suficiente para começar a gerar inflação. É a questão do repasse inflacionário via câmbio. Todos os países sofrem disso. A inflação na Europa não é tão problemática com isso, porque a Alemanha, principalmente, e outros países como a Holanda, etc., que são exportadores, atraem muito dinheiro para dentro. No entanto, no momento onde o mundo não está comprando tanto, o mundo está preocupado, os custos de importação em função do aumento de taxa de juros, cria uma tendência de preservar o caixa, tanto empresas, pessoas, famílias, isso gera um problema para a totalidade da zona do euro e para a União Europeia. Que zona do euro é uma coisa, a União Europeia é outra, né? Nós temos a União Europeia, que são 27 países, a zona do euro é um número menor de países, 15 países que adotam a moeda única. Nem todos os países adotam a moeda única. Esses países sofrem mais com a política monetária, porque eles têm controle da política fiscal, eles podem gastar o que eles quiserem, como eles quiserem, e na hora que a taxa de juro começa a subir, o custo de rolagem da dívida desses países começa a disparar, porque apresenta um maior risco de default, não pagamento. A Itália já está disparando os spreads da Itália, a Espanha também. Então, tudo isso mostra essa vulnerabilidade da Europa. E com a Europa e com a Alemanha um pouco mais, cansada, começando a mostrar um certo cansaço e sem exportar, isso marca uma péssima notícia para o resto da Europa. Van Dijk, ainda falando de Europa, né, qual poderia estar sendo a leitura da Lagarde, então, já que a gente tem visto insistentemente aqui, todos os participantes aqui, os economistas que participam com a gente, fazendo críticas, né, à política fiscal
dela por lá. Qual que seria a visão dela, no seu entender, hein, de Lagarde lá na Europa? Lagarde de formação, ela estudou na Cienspo, uma escola tradicionalmente, do ponto de vista econômico, 15 anos. Então ela tem uma visão que mais gasto público pode ajudar a elevar a economia, mesmo com o custo maior de inflação. Tem muita gente até que acredita nisso aqui no Brasil, só que a gente já brincou com esse pensamento durante os anos 80 e 90 e nós somos recordistas mundiais de inflação. Quer dizer, hoje em dia a gente voltou a brincar com isso, né? Quando a gente suscita que o teto de gasto tem que ser elevado porque a gente está crescendo muito, aquela coisa toda, né? Que a gente tem que levantar ou abolir o teto de gasto, tem candidato falando em cortar o teto de gasto, a Argentina jogou fora o teto de gasto e vê o que acontece. Então, a minha leitura é que ela tem uma visão ideológica keynesiana, ela não está persuadida por dados, e eu acredito que existe um nível de irresponsabilidade por parte do Banco Central Europeu em não agir. Tá? Até um pouco tempo atrás eu não chamava de irresponsável, eu achava que era uma expectativa de arrefecimento da inflação. Como a gente já notou que a inflação ela não está facilmente suscetível a falas duras de Banco Central e nem de expectativas de eventos negativos como uma recessão, né? A gente está vivendo um momento de estagflação em grande parte do mundo, né? O Brasil vive estagflação por um bom tempo, tá? Não adianta dizer que cresceu 4,6%, porque a média de crescimento nos últimos 40 anos é de 1,5%. Quer dizer, então a gente não cresce mesmo e a inflação voltou a ser um problema. Então, grande parte do mundo está nessa situação de crescer pouco ou muito pouco e a inflação, né, saindo do controle. Eu chamo a atitude de esperar para ver o que acontece ideológica do ponto de vista de escola de pensamento, irresponsável pela falta de atuação. Agora, o que está pesando para ela é a condição dos países mais vulneráveis, que uma elevação brusca da taxa de juros certamente coloca já de cara Espanha, Portugal e Itália automaticamente em recessão. Quer dizer, é uma questão de 2, 3 meses a gente começa a ver que a economia está caindo, despencando. É diferente de economias muito mais plásticas do ponto de pauta e de indústria, como a Alemanha, como a França, como a Holanda, como a Bélgica, Luxemburgo. Quer dizer, é diferente. Uma questão de esperar para ver. Eu acho que já demorou, não dá mais para acomodar essa inflação. Agora, tem uma coisa importante, né? Que é aquele conluio que Banco Central e governos têm. É mais fácil no Brasil ou nos Estados Unidos, porque só tem um governo e um Banco Central. Na Europa você tem diversos governos e um único Banco Central, mas existe a famosa cunha inflacionária ou o imposto inflacionário. Como esses países, todos os países europeus têm mais de 100% do seu PIB, de vez em quando alguns países têm mais de 200% do PIB em dívida pública, quer dizer, quando você tem uma taxa de inflação muito alta, em termos nominais, a dívida pública cai. Quer dizer, a gente há pouco tempo estava animado aqui no Brasil, que a dívida pública estava caindo, tinha chegado a 78%, 76%, que vinha de 95% para 76%. Meus caros, isso aconteceu por 2 razões. Não é porque o governo atuou ou porque o governo foi sagaz em redução da dívida pública. O governo teve sorte. Primeiro, teve um boom de commodity que entrou moeda para dentro. Segundo, teve uma inflação muito forte que corroeu a inflação, né, que corroeu a dívida, e teve um boom de arrecadação, principalmente por causa de combustíveis, né? Agora, não houve um processo pensado e desenvolvido para fazer com que a dívida pública caísse. Sem a inflação, a gente estaria no patamar dos 90 e alguma coisa. Tá certo, Vandick. Queria agradecer aqui pela excelente participação aqui. Uma aula, né? Muito bom. Uma aula, exatamente. Obrigado. Estou aqui à disposição de vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Bom saber. Muito bom. Um abraço, boa tarde, até a próxima. Até mais.